Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui no palco do TED, falando um pouco da minha experiência para vocês. Essa sou eu, aos 5 anos, na minha primeira formatura, e esse é o meu primeiro trabalho, na cidade onde eu nasci e vivi, não dá para chamar de cidade, é num distrito, no interior de um município próximo daqui. E eu nasci e vivi lá até os 19 anos com a minha família. Eu trabalhava nesse mercado, que era o maior da cidade. Fazia atividades como o caixa, entrega de mercadoria, reposição, diversas atividades. E estava numa zona de conforto, tinha 17 anos, morava com os meus pais, vivia uma vida tranquila, tinha até que um salário razoável, e chegou o momento de ir para a faculdade. Nesse momento, eu estava com 17 anos, e eu enfrentava todos os dias 4 horas de viagem, vinha para outra cidade onde eu estudava, e saía em torno de 5 horas da tarde e voltava para casa meia-noite e meia. Era desafiador, era cansativo, trabalhava durante o dia. E, num momento determinado, nos primeiros dias, eu lembro de um dia que eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu não ia mais, que eu não queria ir para a faculdade, que aquilo não me pertencia, que eu estava fora daquele contexto, as pessoas eram diferentes de mim, aquele ambiente não fazia sentido para mim. E aí a minha mãe me chamou para conversar e falou que eu ia sim. Que ela tinha um sonho quando ela era criança, quando ela era menina, que ela queria ser professora, mas que ela não pôde estudar porque ela tinha que trabalhar, cuidar dos irmãos, ela era a menina de casa, e ela não teve essa opção. E ela me disse que ela não me daria o direito de cobrar isso dela no futuro. Que eu ia estudar, sim. E eu não tinha opção de não ir para a faculdade. E eu encarei aquilo, mesmo me sentindo um pouco peixe fora d'água. Estava num ambiente na cidade, eu era um pouco bichinho do interior, falava diferente das pessoas, me sentia um pouco estranha naquele contexto, mas fiz um esforço para, sim, fazer novos relacionamentos, novos contatos, conhecer as pessoas. E, nesse momento, comecei a perceber novas perspectivas para a minha vida. Comecei a ver que, naquele mundo da cidade, naquele ambiente de cidade grande, tinha muitas oportunidades que eu poderia encontrar para a minha vida, tinha novos aprendizados que eu poderia obter, e que, se eu realmente valorizasse aquela oportunidade e abraçasse, talvez eu pudesse me tornar uma pessoa melhor, ter novos sonhos, e vi que o mundo era um pouco maior do que o mundo que eu vivia, que realmente eu deveria abraçar e ir em busca de algo maior. Então, em outubro de 2003, eu encaminhei um currículo para uma empresa, para uma cooperativa numa cidade próxima daqui também, e consegui um trabalho. E, nessa época, eu me mudei. Foi um marco da minha independência. A minha mudança foi uma mala de roupas e eu fui de mudança com o ônibus da faculdade. Saí de casa, com 19 anos eu estava, e fui em busca dos meus sonhos. Nessa época, eu me lembro muito bem das vezes que eu fui para o mercado, por exemplo, e tinha R$20 para gastar. E, com esse dinheiro, eu precisava fazer a compra do mês, das coisas que eu precisava, dos meus utensílios. E eu lembrava também da minha mãe dizendo: não deixe o sabonete debaixo do chuveiro, isso custa caro, economiza.
não gasta tanto shampoo, isso custa caro, teu pai trabalha, você sabe quanto ele trabalha para conquistar? E quando ela falava isso, eu pensava, mas como é chata, né? Por que fica falando essas coisas? Que exagero. E no momento em que eu tive que tirar do meu bolso e pagar, e sabia de onde saía, eu realmente aprendi a dar valor para o dinheiro, aprendi a dar valor principalmente para o meu esforço, não somente para o dinheiro, mas sim de onde saíam aqueles recursos. E nessa época eu aprendi a respeito dos momentos que nós negligenciamos o valor das pequenas coisas. E também foi assim sobre a minha bicicleta. Eu morava num apartamento com outras 5 meninas e nós dividíamos um apartamento e não tinha elevador, tinha 2 lances de escada. Eu ia trabalhar todos os dias de bicicleta, pedalava 4 quilômetros por dia e me alimentava muito mal, porque também não tinha muita opção de comer fora, eu ganhava muito pouco, eu precisava sobreviver com aquilo. E eu pegava a minha bicicleta, subia para o apartamento no final do dia, levava a bicicleta comigo. E de manhã, quando eu ia trabalhar, eu descia com a bicicleta. Uma tarde de verão, era horário de verão, eu cheguei do trabalho e deixei a bicicleta lá embaixo. E estava muito cansada, subi, deitei na minha cama e adormeci. No outro dia de manhã, me preparei para ir para o trabalho, desci e a minha bicicleta não estava mais lá. E nesse momento, eu aprendi sobre gratidão, sobre dar valor para as coisas que nós temos, mesmo as mais simples coisas que nós temos, e muitas vezes não valorizamos. E tinha até um amigo na faculdade que tirava sarro de mim e dizia: quem é que quis roubar uma bicicleta azul com o banco laranja? Porque ela era azul, aqui ela tá laranja, mas ela era azul porque ela tinha sido reformada. E realmente ela era feia, mas ela era muito importante para mim. E eu aprendi que nós devemos dar valor para as coisas que nós temos, sim. E aí eu pergunto para vocês, você já sentiu gratidão hoje pelas coisas que você tem? E em 2005, eu tive um terceiro momento onde eu saí da minha zona de conforto, que eu mudei de trabalho. Eu estava nessa cooperativa onde eu tinha o meu primeiro emprego formal, minha carteira assinada, meu primeiro registro. E eu recebi uma proposta, eu tinha mandado infinitos currículos para uma cooperativa de crédito onde eu queria entrar, e eu recebi uma proposta de entrar lá como estagiária. E eu não pensei 2 vezes em aceitar a oportunidade, porque eu acreditava que, se eu fizesse um bom trabalho, com certeza eu cresceria lá e tinha muito mais oportunidades para crescer lá. E fui, deixei a carteira assinada e fui ser estagiária. E eu me lembro de um dia que eu fui trabalhar, já nesse novo trabalho, usando rasteirinha, e uma colega de trabalho que era uma mulher muito poderosa, ela já era uma gerente, tinha uma imagem ótima, e ela falou para mim: você está indo tomar tererê? E no momento que ela falou isso, eu sabia exatamente o que ela queria me dizer. Porque, às vezes, nós negligenciamos a nossa imagem por algum motivo que nós não damos importância para isso. E eu não estou querendo dizer que nós devemos seguir padrões de beleza impostos, muitas vezes, pela sociedade, não é isso. É realmente estar adequado ao ambiente em que você quer atuar. Eu queria crescer na cooperativa, queria ser uma gerente, queria ser alguém de um pouco mais de status, e estava indo trabalhar como uma menina. E, nessa época, eu passei a mudar a minha forma, a forma como que eu me vestia. Eu me lembro da primeira vez que eu usei salto alto, e a primeira vez que eu usei maquiagem. E os colegas de trabalho diziam: nossa, tá diferente, tá usando social, tá bonita.
E, realmente, as pessoas passaram a me ver com olhos de mais importância. E, então, eu aprendi que nós devemos nos adequar aos ambientes onde nós gostaríamos de atuar. E aprendi também, nessa época, a dar valor para as pessoas transformadoras que passam pelas nossas vidas. Aprendi que todas as pessoas que nós encontramos, independente do cargo, do status, do conhecimento, do nível de graduação que ela tem, pode nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes nós não damos a oportunidade da pessoa contribuir de alguma forma conosco. Eu tive muitas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida e deixaram, de alguma forma, alguma marca, algum aprendizado. E quando nós temos bons relacionamentos, quando nós temos networking, contatos, eu costumo dizer que nós não precisamos saber de tudo, mas nós precisamos ter pessoas que sabem. E assim, a nossa vida fica mais fácil, a gente consegue fazer muito mais coisas relacionadas ao que nós queremos desempenhar, aos desafios que nós queremos encontrar. Então, dar valor, dar importância para as pessoas é muito significativo e muito relevante para a nossa carreira, para a nossa história. E aí eu pergunto novamente se você tem permitido que as pessoas entrem na sua vida e você tem dado espaço para aprender com as pessoas com quem você tem convivido. E o quarto momento importante que eu quero destacar, o quarto momento que me fez sair da zona de conforto, foi quando eu conheci o Diogo, meu marido, hoje. Eu estava na faculdade ainda. E foi realmente muito relevante para mim, porque com ele eu dei um novo passo, que foi a maternidade. Essa foto do nosso primeiro filho, Guilherme. E também, em função da maternidade, eu fui levada a fazer uma outra escolha na minha vida, que foi o quinto momento que eu marquei aqui para falar com vocês. Eu estava numa cidade, trabalhava em uma cidade, viajava todos os dias, e nós nos casamos, eu fui morar para outra cidade. E quando o Guilherme nasceu, eu não me permitia, eu não imaginava viajar todos os dias e deixar ele beber em um lugar pequeno, sozinho, sentia que ele precisava de mim. E talvez muitas mulheres aqui me entendam que nós temos muitas vezes que passar por esse tipo de conflito, né? E dividir. Eu quero ser uma profissional, quero ter uma carreira, quero fazer algo diferente, mas eu quero ter uma família, eu quero ser mãe, quero cumprir com o meu papel. E nós ficamos com esses conflitos internos. E então, nesse momento, eu tive que tomar uma decisão muito importante e deixar aquele trabalho que eu tanto amava, com aquela equipe que eu tanto amava e era incluída e participava, porque eu escolhi a minha família. Mas eu dei um passo também junto a isso e, na verdade, eu troquei de trabalho. Eu encontrei um outro trabalho, que é onde eu estou até hoje. E com isso vieram muitos desafios, foi uma mudança. Neste momento, eu era uma estranha no ambiente de trabalho, eu não estava mais na zona de conforto. Eu precisava conquistar o meu espaço, conquistar novas pessoas. E eu fiz o que precisava ser feito, né? Conquistei as pessoas, falei da minha história e, devagar, fui fazendo o que eu precisava fazer. E aí eu pergunto quantas vezes tudo o que nós precisamos é apenas acreditar em nós mesmos. E muitas vezes nós deixamos de acreditar e deixamos de dar um passo importante porque temos medo e o medo nos limita a fazer o que nós precisamos ou deveríamos fazer. E eu trouxe essa imagem que, quando eu falo da minha vida profissional, ela demonstra a realização. É a imagem da minha equipe. Hoje eu lidero uma equipe de mais de 80 pessoas e considero realmente
que faço parte desse grupo que eu ajudei a construir. São pessoas maravilhosas, uma equipe de alta performance, e que nós somos mais do que uma equipe de trabalho, nós somos uma família. Eu faço parte da alta gerência da cooperativa e sou muito realizada nesse espaço. E, ainda assim, nós precisamos refletir sobre os desafios da mulher no ambiente corporativo. E volto a falar dos conflitos familiares, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam: como é que você dá conta de ter filhos? Eu tenho 2 filhos hoje, o Pedro e o Guilherme. O Diogo, meu marido, está junto nessa foto. E as pessoas falam: como você dá conta de ter 2 filhos? Você viaja, está o tempo todo para cá, para lá, e tem as crianças, o teu marido não te cobra? E eu procuro dizer que nós precisamos de uma estrutura para nos ajudar. Isso, sim, é muito importante. Eu tenho uma estrutura maravilhosa que me acolhe, me ajuda. E nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos impulsionam para os nossos sonhos, e não pessoas que nos segurem e queiram nos prender para eles. Nós não podemos ser pessoas que nos cobram: não vai, não faz, ou ai, você vai chegar tarde de novo. Não, vai, se te faz feliz, vai, que quando você voltar eu estou aqui. E isso faz toda a diferença na nossa vida, com certeza. E também devemos nos questionar a respeito da maternidade, se ela é realmente só da mulher. No momento que nós tomamos a decisão de construir uma família, realmente deve ser uma decisão conjunta, porque talvez vocês que têm filhos e estão aqui me entendam que realmente a vida da gente muda muito depois da maternidade, mas que não dá para querer assumir tudo sozinho, se assim você decidir. Se você quiser ter alguém do seu lado, é importante dividir essas responsabilidades. E, por fim, eu gostaria de deixar aqui alguns aprendizados para resumir um pouco de tudo que eu falei. E o primeiro deles é: permitam-se descobrir. Permitam-se descobrir qual é o seu sonho, o que você quer para a sua vida, o que você busca para você. E tenha gratidão às pequenas coisas, porque a nossa vida é repleta de pequenos significados, pequenas coisas às quais nós devemos ser gratos para sermos mais felizes. Valorizem as pessoas e o impacto que elas podem ter em nossas vidas, porque, com certeza, toda pessoa que passa pela nossa vida pode agregar algum conhecimento e algum tipo de aprendizado. Vivam tudo que existe fora da zona de conforto, porque é lá que está a mudança e o sucesso. Não esperem que o sucesso venha bater na sua porta. Sai da zona de conforto e vá em busca do teu sonho. Acreditem em si mesmos e, principalmente, lembre-se de que tudo o que precisamos está dentro de nós. Muito obrigada.